E aí, vamos estudar a lição? Bem-vindos a mais uma semana de estudo da lição da Escola Sabatina. O texto áureo para a lição dessa semana, você já sabe, está lá em Provérbios, capítulo 15, verso 3. O que diz lá? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ou seja, o texto está falando da visão abrangente de Deus. Durante essa semana você vai ouvir uma história muito frequentemente, ou melhor, uma palavra com uma frequência muito grande. Qual é a palavra? Cosmovisão. E aí já salta na sua mente uma pergunta: o que é cosmovisão? De modo muito simplório, eu te explico dizendo que é a lente que você utiliza para enxergar todas as coisas. Você sabe que no seu processo educacional te deram uma lente para enxergar a vida e você utiliza essa lente em boa parte da sua trajetória. E o que é a educação? É confirmar ou ressignificar a lente que te deram para enxergar a vida. Para tornar o assunto mais fácil de ser entendido, imagina o seguinte: o Salmo 116, verso 15 diz que preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Aos olhos de Deus, a morte dos seus filhos é algo precioso. O modo de enxergar do ser humano é um colapso total. Se você perguntar como você encara a morte de um ente querido, você certamente encara essa morte num desespero total, absoluto, num pânico, num pavor. Mas aos olhos de Deus é diferente. O que isso significa? Que a cosmovisão de Deus, a lente que Deus utiliza para enxergar as coisas, é completamente diferente da lente que nós possuímos, da nossa cosmovisão, de entendermos as coisas que nos cercam. E qual é o desafio? É à medida que nós vamos estudando a Bíblia, vamos entendendo como Deus enxerga as circunstâncias e também aprendemos com isso a enxergar as coisas do jeito que Ele enxerga. E aí estaríamos enfrentando um processo de crescimento. E o desafio para você e para mim esta semana é: vamos crescer como? Enxergando do jeito que Deus enxerga, absorvendo a cosmovisão bíblica. É o nosso desafio, que tenhamos o conhecimento de como Deus enxerga as coisas e circunstâncias através da sua palavra, e assim vamos passar a enxergar da forma como Ele deseja, da forma como Ele enxerga. E algo que vai ser muito útil para a gente: se você, por exemplo, enxerga a dificuldade como o fim de tudo, Deus enxerga como uma oportunidade para o milagre. Você se lembra do episódio da travessia do Mar Vermelho? Moisés perguntou: e agora, o que vamos fazer? E Deus simplesmente disse: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Moisés enxergava um mar que funcionava como um elemento limitador. Deus então enxergou uma oportunidade para milagres. O jeito de Deus enxergar as coisas, a cosmovisão de Deus é top. O que nos cabe? Nos aproximarmos dele para passarmos a enxergar as coisas e as pessoas como ele enxerga também. Enquanto muitas vezes você é enxergado como alguém que já não tem mais jeito, solução, Deus enxerga você como potencial filho, se a sua vida estiver nas mãos dele. Porque para Deus não há impossível, não há dificuldades. Essa é a cosmovisão bíblica, a cosmovisão divina. Vamos crescer nesse conhecimento ao longo dessa semana. Ore comigo. Obrigado, bondoso Deus, pela disponibilidade que temos da tua parte de estudarmos a tua palavra e crescermos em conhecimento acerca do modo como o Senhor enxerga as coisas. Ajuda-nos nesse desenvolvimento em nome de Jesus. Amém.